Boa noite. Boa noite. Irmãos e irmãs, celebramos hoje do Senhor aos céus, somos inseridos no sentido mais profundo da sua ressurreição, a elevação sagrada de todo o universo com Jesus, na intimidade com o Pai. Ao subir aos céus, o Senhor leva consigo a humanidade, reabrindo as portas do reino, em comunhão com as igrejas cristãs, vivenciando esta semana de oração pela unidade dos cristãos. Também recordamos o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que hoje é celebrado. Com todas essas motivações, celebremos com fé o ministério de Cristo. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é e que era. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Abramos o nosso coração ao arrependimento, para que sejamos nos aproximar da presença do Senhor. Cantemos o nosso ato penitencial. Confessa a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, ato e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Podemos ter compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, dá-nos a vida eterna. Amém. Oração. Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graças, pois na ascensão de Cristo, vosso Filho nesta humanidade, foi elevada junto a vós e tendo Ele nos presenteado como nossa cabeça, nos chama para a glória como membros de seu corpo. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. De pé, aclamemos, de pé, sentados, iniciemos a liturgia. Irmãos e irmãs, o Senhor nos fala e estabelece um diálogo de aliança conosco. Escutemos com fé e atenção. Leitura
Leitura dos Autos do Apóstolo. Do meu primeiro livro do Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instrução pelo Espírito Santo ao apóstolo que tinha escolhido. Foi ele que Jesus mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando o reino de Deus. Durante uma refeição, Deus lhe está em ordem. Não vos afasteis de Jerusalém, mas espera a revelação promessa do Pai, da qual vós ouviste falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: o Senhor agora que vai restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vós saber o tempo, o momento, o que o Pai determinou com sua própria autoridade. Mas receberei o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, que seja minha testemunha em Jerusalém, em toda Judeia, na Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado ao céu, visita deles. Uma nuvem o cobriu, de forma que seu olho não podia mais vê-lo. O apóstolo continuava olhando para o céu, enquanto Jesus sabia. Aparecerá então 2 homens, vestidos de branco. O que lhe disseram? O homem da Galileia: por que ficai aqui parado olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado para o céu virá do mesmo modo como ouviste parte do céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Porque entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus, aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus, ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vós deu um espírito de sabedoria que vos revele e faça verdadeiramente conhecer, que Ele abra ao vosso coração a sua luz,
para que saibais qual a esperança que o seu chamado vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos. E que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou a sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita dos céus, bem acima de todas as autoridades, poder, potência, soberania, ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar um pouco. Como vocês observaram, hoje a igreja celebra a ascensão de Jesus ao céu. Jesus sobe para junto do Pai. E como ele nos diz, que ele indo para junto do Pai, foi para preparar um lugarzinho para cada um de nós. Por isso, cada um daquele que é batizado, que é cristão, tem o seu lugarzinho lá no céu, porque Jesus fez essa promessa, ele prometeu. Então, se ele prometeu, então a certeza que nós devemos ter. Jesus ressuscitou e quer que todos nós o ressuscitaremos também com ele. A ascensão de Jesus representa o quê? A vitória definitiva de toda a humanidade, ou seja, de todo aquele que é batizado. Então, nós percebemos o quê? Se Jesus se deu gratuitamente, dando a sua vida, por cada um de nós, então nós devemos ter essa certeza. Todos nós humanos
devemos ter essa certeza. Primeiramente, buscar o batismo. Queremos ser salvos? Precisamos receber o sacramento do batismo, né? Por isso, para podermos ser lavados do pecado, né? Como nos diz, é a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Jesus sobe, vai para junto do Pai, preparar-se um lugarzinho para cada um de nós. Isso devemos nos alegrarmos, mesmo diante da dificuldade, do sofrimento da vida, mas devemos ter a certeza que nós temos um lugar junto do Pai. Junto do Pai. Para que nós possamos ser salvos, precisamos receber o sacramento do batismo, né? Como nos diz a liturgia de hoje. A segunda leitura de São Paulo aos Efésios nos mostra o quê? Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos deu um espírito de sabedoria, para que nós possamos, com a sabedoria que vem do alto, possamos buscar verdadeiramente a luz que é Cristo, a luz que é o ressuscitado. Ninguém anda nas trevas se andar com Jesus Cristo, se buscar Jesus Cristo. Por isso nós somos chamados, convidados a sermos discípulos de Cristo. Por quê? Porque somos batizados. Porque somos batizados no Espírito Santo. Então essa herança que todos nós precisamos buscar, essa santidade, sermos santos. Sermos santos. Às vezes a pessoa diz, fulano quer ser santo. Coitado daquele que não quer ser santo, então não vai para o céu, né? A nossa vida aqui na terra, a nossa peregrinação aqui na terra, é com a certeza de um dia ressuscitarmos com Cristo. Por isso, o Filho de Deus foi sentar-se à direita do Pai no céu, para que nós também possamos também contemplar face a face de Deus. Então, o que nós vemos hoje na liturgia? A oração do credo, né? A oração do credo. O Senhor ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós rezamos aonde? No credo, essa oração. Por isso a oração do credo, o credo em Deus Pai, como nós o conhecemos, é uma oração muito poderosa. Muito poderosa. Quer acalmar algum coração endurecido? Reze a oração do credo para o anjo da guarda daquela pessoa, para aquela pessoa. Por isso é uma oração poderosíssima, né? Porque a palavra de Deus nos apresenta o Deus Todo-Poderoso, Ele que tem toda a autoridade, poder, potência, soberania em qualquer lugar. Por isso, ao mundo todo é proclamado que Jesus é o Rei do céu e da terra. Não existe um Rei mais poderoso do que Jesus Cristo. Ele que é a cabeça da igreja, como diz no finalzinho da leitura. A cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Ou seja, Jesus é a cabeça da igreja. E quem são os membros? Todo aquele que é batizado. Nós somos os membros da cabeça, do qual Cristo sendo a cabeça, e nós fazemos parte da igreja universal, da igreja de Cristo, dos seus membros, né?
Nós somos testemunha, como nos diz o Santo Evangelho, o Evangelho de São Mateus. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e sobre a terra. E ele, com essa grande e imensa autoridade maior, ele ordenou. Ele não pediu por favor, como vocês ouviram aqui no Evangelho. Ele não pediu por favor, ele ordenou que todo aquele que é batizado, e quando é que nós somos batizados? Às vezes até pequenininho, às vezes grande. Nunca é tarde para receber o sacramento. Nunca é tarde para buscar o sacramento do batismo. Porque em Mateus vocês veem, portanto, ide fazer discípulos meus todos os povos. E para completar ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos batizados, nós somos consagrados, nós somos ungidos por Deus no batismo. Por isso ele nos diz aqui, e observando-os tudo que vos ordenei. Tudo observar, tudo que vos ordeneis. Eis que eu estarei convosco. Foi a promessa do Senhor. Estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Olha que promessa bonita, maravilhosa, que todos nós batizados devemos nos alegrarmos. Somos batizados, somos filhos de Deus amados. E o melhor, Ele vai estar conosco até a nossa partida. Porque quando nós partimos, nós iremos contemplar face a face de Deus. E isso é a esperança da graça de Deus. Porque o que nos salva é a graça de Deus. O que seria de nós sem a graça de Deus? Por isso, Ele nos diz, fizessem discípulos de todos os povos, um chamado claro para a missão. Ou seja, todos nós somos chamados a uma missão. A uma missão de anunciar o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, celebrando a ascensão do Senhor, que já é a nossa vitória, e exultando de alegria e fervorosa ação de graças, apresentemos as nossas preces rezando. Cada prece digamos juntos: ó Senhor, elevado aos céus, atendei nossa prece. Digamos: ó Senhor, elevado aos céus, atendei nossa prece. Pelos papas, pelos bispos e demais ministros ordenados para que, instruídos pelos Espíritos Santos, possa ter o anúncio do Evangelho, renovar o coração dos filhos e filhas, à disposição de serem testemunhas da ressurreição presente. Ó Senhor, elevado aos céus, atendei nossa prece. Para que todos os membros da Igreja tenham seus olhos não só voltados para o céu, mas também para a terra, onde se encontram nossos irmãos e irmãs, que sofrem que esta sem moradia, abandonados e sem esperança, que tanta necessidade de nossa solidariedade,
Rezemos. Ó Senhor, elevado aos céus, atendei nossa prece. Pelos que trabalham no meio da comunicação, sobre para que tenha sempre a disposição de pagar a vez tarde a justiça e a caráter. Rezemos. Ó Senhor, elevado aos céus, atendei nossa prece. Por nossa comunidade paroquial, para que celebrando este encontro dominical, esteja sempre disposta a acolher o dom do Espírito Santo, vindo do alto, e insiste, comunique todos do alto, assim comunique todos a alegria da salvação. Ó Senhor, elevado aos céus, atendei nossa prece. Para que esta semana de oração pela unidade dos cristãos, por nossa frutificar a unidade da fraternidade entre as igrejas, para que comunicações sociais sejam estílidas em prol verdade, da justiça e da solidariedade. Rezemos. Ó Senhor, elevado aos céus, atendei nossa prece. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que elevaste Cristo à vossa glória e nos deixaste a esperança de um dia participarmos da mesma glória, escutai as preces que com fé vos dirigimos e fortalecei-nos na missão de testemunhar o vosso reino até que ele venha. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ficamos sentados e façamos o nosso ofertório cantando. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Vamos cantar, cantar a paz do meu Senhor Jesus. Deixa pra hoje, Deus que torne nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltando nossa voz assim, e exaltar Deus no amor. Agora que nós temos a paz de nossos irmãos, rezaremos, cantaremos a ação de graça, agradecendo a Deus por estarmos aqui, né? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor
Como nós estamos no mês de maio, todos os dias, de segunda a sexta, teremos o texto aqui às 7 horas da noite. Todos vocês são convidados, né? Segunda a sexta, 7 horas da noite, o texto aqui na capela, certo? E no próximo sábado já é o 4º sábado do mês, né? Dia 23, né? É o 4º sábado do mês, porque esse mês tem mais um domingo, né? Que é o mês de maio, é de 31, e tem um domingo a mais, né? Então, teremos a Santa Missa no próximo sábado, às 5 horas da tarde, certo? E para aquelas pessoas que não estavam domingo aqui, vou apenas, quem quiser me acompanhar também, né? Vai ter atrás, né, do envelope. Eu vou ler e depois dou uma pequena explicação e no próximo sábado o padre vai explicar melhor ainda, né? Com o dever de atender às exigências legais, garantir a segurança das pessoas e proteger o patrimônio histórico, pedimos sua contribuição para a instalação completa do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico de nossa Igreja Matriz. Então, é uma exigência, não é fazer porque quer, é obrigatório, ou faz ou paga uma multa grande. Por isso, ele sugere a gente dar a contribuição, coloca nesse envelope, coloca o seu nome e o telefone. Por quê? Porque vai ter sorteio com esses envelopes, né? Vai ter algumas coisas para o sorteio, que será dia 31 o sorteio. Então, temos ainda 2 semanas para vocês receberem e devolver esses envelopes. Então, as igrejas maiores, que no caso Boa Viagem, Madalena, né, é obrigatório fazer essa instalação completa do sistema, para prevenir, né? Então, para não acontecer de incêndio e assim por diante, ou pagar multa, né? Ou faz ou paga multa. Então, antes da multa vir é melhor pagar, né? Então, é o dever de todos nós, cristãos, batizados, católicos, fazer isso, né? Contribuir com a nossa Igreja Matriz, que é uma igreja já de uma, né, bem um pouco idosa, né? Mais jovem, né? Então, nós devemos ter esse cuidado, certo? Então, eu peço você que ainda não recebeu, me procurem, porque ainda tem muito, eu trouxe 100, né? Ainda tem um bocadinho até bom. E é para mim devolver pelo menos até o dia 29 e 30, que é sexta ou sábado do outro, né? Aí quem já puder me entregar, já pode vir trazendo, né? Eu já estou recebendo. Mas quem não recebeu ainda, deve procurar receber para contribuir. Às vezes você diz, mas eu não vou para a missa da matriz. Mas às vezes a gente não vai, mas às vezes tem alguém da família lá e se acontecer um acidente, de um incêndio, né? Então, é bom a gente se prevenir para que isso não aconteça, né? Então, as igrejas maiores vai precisar ou fazer esse trabalho ou pagar uma multa. E não é bom, porque essa multa vai sair do seu dízimo, né? Aquele dinheiro que entra na matriz, né, através de oferta, de dízimo e assim por diante, tá bom?
Ficamos de pé para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, cujo Filho unigênito hoje subiu ao mais alto dos céus e vos abriu o caminho para onde Ele mesmo está. Amém. Amém. Deus nos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento. Amém. E vós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar conforme sua promessa a alegria de permanecer com Ele até o fim dos tempos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eu gostaria de pedir os zeladores para receber os seus envelopes, tá bom? Depois do canto final.